A liturgia que acabamos de ouvir nos fala de um livro. Neemias fala de um livro que eles achavam que haviam perdido, porque foram exilados para a Babilônia, tudo ficou lá abandonado, chegaram no templo, estava em ruínas, e eles encontram no meio daquelas ruínas o livro da palavra de Deus, da lei de Deus. É um sinal, para quem sabe ler os sinais, o livro é um sinal da presença de Deus. Tudo se perdeu, as casas, até o templo caiu, mas não se perdeu a palavra de Deus, a presença de Deus. E com a presença de Deus e na força da palavra de Deus, a gente é capaz de reconstruir-se e reconstruir. Então, está sempre em construção, porque nós não estamos terminados, não estamos prontos. Ninguém veio ao mundo pronto. Até às vezes a gente diz, essa pessoa nasceu pronta. Ninguém nasce pronto. A gente é uma construção e vai se construindo, se reconstruindo, quantas vezes forem necessárias. Às vezes a gente acha, desabou tudo, caiu tudo, estou em ruínas, não tem mais jeito, agora é o fim. Mas o fim tem sempre um segundo ato, tem sempre uma continuação, tem sempre uma possibilidade de recomeçar, de reconstrução. É apenas mais um capítulo e podemos começar outro, e devemos começar outro. E eles começam outro capítulo a partir do livro da palavra de Deus. Jesus pega o livro. Lucas fala, Lucas não conheceu Jesus, é evangelista, mas não conheceu Jesus. Lucas veio um pouco depois, se torna discípulo através de São Paulo, que também não conheceu Jesus, Paulo, mas conheceu os apóstolos que conheceram Jesus, e conheceram principalmente Maria, a mãe de Jesus, que se tornou a mãe de todos. Essa mãe que abraça especialmente Lucas e que conta a ele o que aconteceu com seu filho. Imaginemos Nossa Senhora contando para São Lucas, né? Olha, aquele dia que ele veio a Nazaré, já estava famoso nos outros lugares, mas Nazaré, todo mundo conhecia ele, é o filho de Maria, o filho de José, primo de João. E aí eles estavam ansiosos, a mãe principalmente, a estreia, toda estreia, não é, Beth? O coração pulula, o coração emociona, fica aquela ansiedade. Então era a estreia de Jesus, o início da sua missão, logo depois do batismo em Nazaré. Nossa Senhora, olha, naquele dia estava todo mundo nervoso. Será que ele vai ser bem recebido? O que é que vão achar dele aqui? Como é que vai ser? E Jesus abre o livro, e o livro não era como os nossos livros, não é? Pergaminhos, aquela coisa, para encontrar uma passagem era difícil, e a gente já se perde às vezes na Bíblia com os números, os versículos, os capítulos. Naquela época nem tinha isso. Então imagine achar ali, naquele rolo, o profeta Isaías, a passagem em que Jesus ia ler. Tudo era um momento de emoção, de fé, de alegria, de entusiasmo, porque não era qualquer palavra, não era qualquer livro, era a própria palavra de Deus. E Nossa Senhora então é que conta para São Lucas isso, já há 50 anos depois que Jesus tinha voltado para o céu. Foi pelos anos 80 que Lucas escreveu o Evangelho, e ele começa dizendo: eu vou escrever porque tem muito disse e me disse. Já naquela época, né? Um dizia que era assim, outro dizia que era assado, outro dizia que foi daquele outro jeito. Cada um inventava uma história. Então São Lucas diz: eu vou escrever para dar solidez, porque eu estou recebendo de quem? De quem viveu, de Maria, de Paulo, de João, de Pedro. Então estou recebendo da fonte. E Lucas sabia escrever, era médico, era um homem culto, e recebeu desse Teófilo, ele dedica o Evangelho. Teófilo quer dizer o
filho amado, aquele que é filho escolhido, amado, e São Lucas dedica a Teófilo, que é o filho amado, que é certamente alguém que arranjou esse pergaminho, esse papiro, esse couro para ele escrever, arranjou a tinta, arranjou os instrumentos que não eram fáceis, né? E o convenceu a escrever, porque também muitos diziam, para que escrever? A maioria não sabe ler, vai deixar aí, vai perder tempo. Demorava muito tempo, mas para ficar, porque a palavra voa muitas vezes, né? E muitos falam muitas coisas, mas a escrita permanece, fica. Então Lucas escreve, porque ele escreveu, a gente recebeu, tem aqui hoje, não é? Então São Lucas escreve aquele momento da estreia de Jesus na sinagoga de Nazaré, a cidade que ele tinha sido criado. E não podia começar melhor com o texto do profeta Isaías, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção. Todos nós fomos consagrados em Jesus com a unção do Espírito Santo. No dia do nosso batismo, nós somos ungidos com o Espírito Santo, com a graça de Deus. Nós nos tornamos também teófilos. Então, numa linguagem, numa leitura espiritual, teófilo também somos nós, porque nós também nos tornamos filhos amados. No dia do nosso batismo, abre o céu e o Pai diz: esse é meu filho amado, essa é a minha filha amada. Não se esqueça que você é um filho amado, que você é uma filha amada. Às vezes a gente fica naquela: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Deus chama, Deus ama, e ama até o fim, mesmo que a gente não seja bonzinho, mesmo que a gente seja meio estragado, se estrague no caminho, se desvie do caminho, Deus continua amando, e ama até e principalmente aqueles mais frágeis. Neemias, Esdras, o livro da lei de Deus; Jesus, o livro da palavra de Deus; Paulo, qual foi o livro que Paulo leu? Foi a segunda leitura de hoje, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Paulo também leu um livro. Qual foi o livro de Paulo? Foi o livro da vida, o livro da comunidade, o livro do amor. Foi esse que Paulo leu. E Paulo então diz: olha, em Corinto havia diversas classes sociais e pessoas que se achavam melhores, mais importantes, porque tinham mais dinheiro, tinham mais poder, tinham mais formação, se achavam melhores que as outras. E aí Paulo diz: olha, nós somos um corpo, cada um é um membro do corpo. E qual é o membro mais importante do corpo? Qual é o que não faz falta? Será que eu posso dizer: arranca meu pé que não vai me fazer falta, arranca minha mão, arranca meu olho, arranca minha cabeça? Eu posso dizer: meu dedo está doendo, deixa o meu dedo lá para consertar, que eu vou cuidar da minha vida. Minha unha está doendo, mas me impede de fazer qualquer outra coisa. Meu dente está doendo, e agora? Deixa o dente lá no dentista, que eu vou cuidar da minha vida. É assim? Se fosse. Não é. Se meu dedo, minha unha, o meu dente, minha cabeça está doendo, o resto todo adoece. Se um membro do corpo está ferido, todo o corpo está mal. E Paulo vai dizer: e aqueles membros que vocês acham que são os menores, mais inferiores, que são diferentes, ou que são estranhos, ou que eu não gosto muito da minha cabeça, do meu cabelo, dos meus olhos, são os mais necessários, são os que precisam de mais cuidado. Quando muita gente hoje quer excluir os membros mais fracos, quer jogar fora, Deus diz para a gente cuidar mais. É que precisam mais ser cuidados, mais ser amados, é que precisam ser mais protegidos. O membro mais fraco é que precisa mais. Por isso, Jesus diz: eu vim anunciar a boa nova aos pobres, aos oprimidos, aos presos, aos miseráveis, aos cegos, aos que estão impossibilitados, aos que estão mais fragilizados. Eu vim primeiro para eles. E quem são eles? Mais necessitados.
somos todos nós. Aqueles que precisam encontrar um rumo, uma direção, um norte na vida. Quantos de nós estamos meio perdidos numa pandemia, numa situação de injustiça, num mundo cruel que tende a descartar os mais fracos, num mundo dividido? Nós precisamos de uma direção. E essa direção nos dá Jesus, nos dá a palavra, nos dá Deus. Para onde nós estamos indo? Qual o caminho que nós estamos seguindo? E seguindo por esse caminho, onde a gente vai chegar? Onde a gente vai parar? Com a vida que eu estou levando, vou seguindo, estou indo para onde? Nós temos uma direção. Qual é a direção? É a casa do Pai. Quando tudo está ruim, parece que está perdido, quando ninguém mais me aceita, quando eu não tenho mais para onde ir, a casa do meu Pai, ainda para mim. Nós estamos indo para a casa do Pai. É preciso ter isso bem claro na nossa vida. E como eu chego à casa do Pai? Qual o caminho? Jesus. É Jesus o caminho. E ele diz, se você me seguir, e seguir Jesus é viver do modo de Jesus, aonde eu estiver, é tentar imitar como Jesus viveu, como Jesus fez. Como é que ele fez? Perdoando, amando, vivendo na caridade, sem discriminar, sem separar, mas juntando em comunhão, com amor. Esse é o caminho que leva à casa do Pai. Seja onde eu estiver, eu preciso desse caminho. O caminho do amor, da caridade, da verdade, da justiça, o caminho da inclusão, da comunhão. É esse caminho que liberta e que nos leva a Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado